seja bem-vinda de volta. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor a Margaret Atwood, a escritora do Conto da Aia. A Margaret Atwood começou a carreira literária dela na década de 60 e hoje ela é considerada uma das escritoras vivas mais influentes do mundo. Ela já escreveu mais de 40 livros com obras de poesia, contos, infantil, crítica literária, ficção. Essa mulher praticamente já escreveu todos os estilos que tem para escrever na face da Terra. Inclusive, ela já venceu 2 prêmios muito importantes internacionais, que é o Booker Prize e o Arthur C. Clarke Awards. Ela também é muito engajada politicamente, especialmente em relação ao feminismo e questões do meio ambiente. Inclusive, ela está fazendo parte de um projeto que eu achei muito divertido, que chama The Future Library Project, que é o seguinte: os autores estão enviando os livros, ela foi convidada, claro, né? E eles só vão ser publicados daqui a 100 anos. Então, ela foi a primeira a ser chamada, o livro dela vai ser publicado daqui a 100 anos. Por quê? Porque eles querem que todas as folhas desse livro já tenham sido plantadas quando ele for publicado. Então, eles vão plantar árvores durante 100 anos para então começar a produzir esses livros com as folhas que eles plantaram. Eu achei muito legal esse projeto. A Margaret Atwood nasceu no Canadá em 1939 e ela morava numa floresta, na verdade. Quando perguntaram para ela assim, você morava numa aldeia pequena e tal, ela responde, não, eu morava na floresta do lado da aldeia. Então ela nem na aldeia ela não morava, ela realmente morava numa cabana no meio do mato com a mãe, não tinha mercado, não tinha os mesmos acessos que as outras crianças, né? E a mãe dela era uma figura de muita força, porque ela pescava, enfim, ia atrás de lenha, coisas que ela via a mãe dela trabalhando de forma braçal e como um grande exemplo de resiliência para ela, assim. Só que ela também disse que quando ela era pequena, as outras crianças na escola, meninas todas, coisa chata, vestido rosa, não quero saber de usar rosa, não quero saber de usar vestido. Quanto para ela, era o sonho dela ter um vestido rosa. Inclusive, eu tô montando uma playlist com algumas entrevistas da Margaret Atwood que eu encontrei, porque é muito legal ver ela falando por ela mesma sobre como ela é, quem ela é, enfim, é bastante divertido. O fato dela morar longe da civilização, digamos assim, fez com que ela desenvolvesse a criatividade. Ela brincava muito de faz de conta, ela inventava histórias desde muito pequena, e esse processo foi fundamental para ela desenvolver a criatividade mesmo. Ela mesma diz isso. Já na vida adulta, ela viveu em muitos lugares, inclusive em Berlim durante a Guerra Fria, o que ela disse é bastante inspiracional. E ela estava vivendo num mosteiro quando ela alugou uma máquina de escrever e começou a escrever o Conto da Aia, em 1984. E ela terminou o livro no Alabama, o que ela também disse é bastante inspiracional. E ela escreveu o seguinte: eu comecei a escrever esse livro em 1984, depois de descartar um romance confuso e problemático em que eu estava trabalhando enquanto morava numa casa paroquial assombrada por freiras do século XIII. Ela diz também que foram as freiras que conviviam com ela nessa casa paroquial que inspiraram os trajes do Conto da Aia. Eu tenho certeza que não foi essa a única inspiração, inclusive a gente vai falar bastante de religião e de que forma ela está conectada intrinsecamente ao Conto da Aia. Inclusive, ela disse que toda a literatura ocidental é baseada na Bíblia, na mitologia greco-romana e em contos de fadas. Na interpretação que a gente fez do clipe lá no início, no módulo 1, já deu pra ver que não é bem assim, porque a gente tem bastante influências de outras culturas. A gente tem muito das culturas originárias impregnadas e unidas com a cultura colonizadora. Então, essa afirmação dela, eu questiono um pouco. Mas fica nítido que essas referências estão muito presentes no Conto da Aia, como a gente vai trabalhar mais pra frente. E como ela fala muito de religião, uma das coisas que eu me perguntei foi: será que ela é religiosa? De que maneira ela se identifica? Por que ela fala tanto de religião nos livros dela? E aí eu vi numa das entrevistas em que ela diz que ela é uma agnóstica hardcore. E aí ela questiona: você não deve dizer que é conhecimento aquilo que na verdade é fé. É isso que para ela significa ser agnóstica, sabe? Você não pode afirmar que você conhece, que aquilo é a verdade absoluta, quando você só acredita, quando você tem fé. Isso para ela é o que significa ser agnóstica hardcore. Ela também tem raízes do puritanismo, que é um movimento religioso que a gente vai trabalhar nas referências históricas nas próximas aulas. E talvez por isso o papo da religião seja muito intrínseco naquilo que ela está falando. Mas não só. Porque a religião ela também foi utilizada muitas vezes como ferramenta de manipulação de massas, especialmente em regimes fascistas, como o regime nazista. Inclusive tem um livro muito bom que fala sobre isso, que chama Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. Ele é um professor de Yale.
Sim, um professor de Yale, que é especialista em fascismo, e ele fala basicamente isso, sobre como a religião é usada como ferramenta de manipulação das massas. E isso é muito nítido no conto da Aya também. Nas obras da Margaret Atwood, você vai encontrar muito protagonismo feminino. Ela trabalha muito a questão da vigilância, punição, tirania, controle dos corpos, especialmente dos corpos femininos. Ela trabalha também muito bem mundos apocalípticos e pós-apocalípticos, com uma visão feminina que eu acho fundamental. Inclusive, a gente vai trabalhar esse olhar feminino nos próximos encontros, de forma a gente ver que ela tinha razão, porque ela disse que ela começa a escrever o conto da Aya porque ela adorava romances pós-apocalípticos, distópicos, mas que eles eram todos centrados em narrativas masculinas, com problemas masculinos, e que não refletiam em nada a experiência feminina no mundo. E ela achava, e eu também acho, né, pô, é um universo tão vasto para se explorar a partir da ótica feminina, né, pensar o que uma mulher sofreria numa distopia, que aí surge esse conto da Aya de forma muito magistral. Então a gente vai ver muito isso também nas obras da Margaret Atwood, não só no conto da Aya, mas distopias que são pensadas a partir do passado e do presente. E por isso que ela chama de ficção especulativa. Eu acho que a gente vai aprender muito ainda sobre a Margaret Atwood enquanto a gente for estudando o livro dela, porque ele com certeza reflete muito da vivência que ela teve e do que ela pensa sobre o mundo, da posição política, né, e de que forma ela interfere na política, porque essas obras, elas não são só obras que enfim, refletem a sociedade ou que estão ali só fazendo uma denúncia, não. Ela tá com essas obras também querendo moldar a sociedade, porque ela tá nos ajudando a formar pensamento crítico, e a partir desse pensamento crítico, nós como leitores, como cidadãs, a gente tem poder de moldar a sociedade que está ao nosso redor. Então, uma das coisas que ela diz que eu acho muito, muito legal é que você não escreve distopia se você for alguém pessimista. Só alguém muito otimista escreve uma distopia. Porque se você for pessimista, não adianta escrever, não tem por que você falar sobre aquilo. Agora, se você for otimista, você sabe que com as suas palavras você tem poder de mudar o mundo. É isso. Até as próximas aulas.